E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar a leitura do nosso livro, né? O estudo que a gente está fazendo sobre o colesterol. Vamos continuar exatamente de onde paramos, né? Eu espero que vocês tenham compreendido bem a primeira parte. E vamos para a segunda parte do nosso vídeo, certo? Lembrando, parando exatamente de onde a gente... ou começando exatamente de onde a gente parou, tá? Na nossa leitura do livro do Dr. William Davis, Barriga de Trigo, certo? Então a gente está dando uma pincelada aí para entender um pouco mais a fundo sobre o colesterol, para que ele serve, como ele funciona no nosso corpo, qual é a função dele, se realmente ele é um vilão. A gente precisa estar dando esse foco exacerbado em cima do colesterol, ou isso já se tornou uma indústria, né? Algo lucrativo para o sistema farmacêutico, né? E é isso que a gente está desmistificando aqui, certo? E com certeza é um conhecimento profundo que dá uma segurança de vida. Mesmo que todos não saibam, eu sei que quem souber sempre vai estar lá tentando ajudar outras pessoas com essas informações valiosíssimas, né? Porque com a tomada de medicamentos, a gente sabe que vem outros problemas, vem efeitos colaterais. E algo como o colesterol, tipo, poderia ser considerado um crime, certo? Tá abaixando assim, né? Ainda mais quando não se existe, de fato, uma prova científica de que o colesterol causa os males que dizem que causa, certo? Continuando de onde a gente parou, aqui na leitura do livro, vamos lá. De fato, a recente descoberta do processo denominado lipogênese, de novo, a alquimia que converte açúcares em triglicerídeos, certo? No fígado. Triglicerídeos são células gordurosas, certo? Então, você vê, o fígado ele tem essa capacidade de transformar gordura, açúcar em gordura. Para o quê? Para armazenar, para enviar para os tecidos, certo? Precisa estar em forma de gordura para chegar aos tecidos, tá? E por aí vai. Então, você já sabe qual é o motivo real do seu fígado gorduroso, correto? Não é o consumo de gordura. Tanto que você parou de comer por recomendação médica, seu ovo, né, a carne, e ainda continua com problema? Então, não é ele que está causando, correto? Aí vai chegar um ponto de que você vai ter que tirar a sua vesícula, porque a recomendação médica não está resolvendo. E eles amam um bisturi, né? Apesar de ser uma a área cirúrgica, eu gosto bastante, bato palma mesmo. Tem erros? Tem. Mas os erros cometidos... Assim, é porque os erros cometidos na área cirúrgica é um pouco, assim, é um pouco mais complicado, né? Mas, um exemplo, na área de tratamento, são erros constantes e sucessivos, né? O tempo todo. Você é uma cobaia. É exatamente isso que acontece, certo? Continuando. A alquimia que converte açúcares em triglicerídeos no fígado revolucionou a forma pela qual os nutricionistas encaram os alimentos e seus efeitos sobre as lipoproteínas e o metabolismo. Um dos fenômenos decisivos para o início dessa cascata metabólica consiste em elevados níveis de insulina na corrente sanguínea. Altas taxas de insulina estimulam o mecanismo da lipogênese, de novo, no fígado, com a eficiente transformação de carboidratos em triglicerídeos, que são, então, acionados as partículas de VLDL, né? Algo que eu já vim explicando lá no livro passado. Esse livro não tem correlação com o livro do Gary Taubes, né? Mas você vê que as informações já é sabido pelo corpo médico, pelos cientistas pesquisadores, mas infelizmente não chega às faculdades daqueles que de fato vão prestar um atendimento à população. Por quê? Bom, a indústria controla a formação, tanto alimentícia como a farmacêutica. E uma das famílias que está por trás disso aí, tá? Aparece até em um livro desse que mais investe fundos em pesquisas científicas e tudo mais, né? É a família Rockefeller, né? Que defendem como abençoados porque são ricos, prósperos,
né? A figura do americano bonzinho e filantropo. E a gente sabe que não é isso, né? Mas tem gente que eu não sei o que é que tem na cabeça. Vamos lá. Atualmente, cerca da metade das calorias consumidas pela maioria dos americanos provém de carboidratos, né? O início do século XXI ficará na história como a era do consumo de carboidratos. Quer dizer, algo que nunca tinha acontecido antes. Por que não aconteceu antes? Porque as pessoas de antigamente sabiam que não era um alimento adequado. Em um modelo dietético como esse, a lipogênese, de novo, pode atingir graus tão elevados que a gordura excessiva criada infiltra no fígado, que aí gera o fígado gorduroso. É por isso que chamamos a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que é a cirrose não hepática. Que seria o quê? Quando o seu fígado começa a ter esse processo de cirrose mesmo, mas a pessoa não bebe. Que é uma das doenças que mais cresce, é o fígado gorduroso. Esse fígado gorduroso que você tem é quase o mesmo problema de doença hepática de quem bebe. Para você ter uma noção. Porque o açúcar fermenta no fígado, certo? Para quem não sabia, o processo de fermentação das bebidas para gerar o álcool é em cima da frutose, entendeu? Um exemplo, o que é a cachaça? É o caldo de cana azedo. Você deixa o caldo de cana envelhecer para ele gerar o mosto e depois, a depender do processo que você vai fazer, ou você vai destilar ou você vai para o processo de alambique, tá? Que é fervendo aquele caldo para só extrair o álcool, certo? É um processo até fácil, eu pretendo futuramente fazer. São os processos. No caso das cervejas e vinho, você vai deixar fermentar, certo? Ali na fruta e vai liberar esse álcool, que é o álcool alcoólico, certo? Que a gente consome, tá? A partir da fermentação. Então, o consumo exagerado de açúcares vai fazer também que essa fermentação ocorra. Agora, é interessante que o consumo é tão alto que as pessoas tendem a ter cirrose não hepática antes de adquirir. Olha o absurdo do consumo de carboidrato que a gente tem hoje, de adquirir a cirrose hepática, né? A cirrose alcoólica, cirrose não alcoólica do que a cirrose alcoólica, entendeu? E pessoas que não bebem, aí a pessoa toma um susto quando recebe o diagnóstico médico, né? Mas, doutor, eu não bebo. Cara, não bebe álcool, né? Mas, tipo, suco açucarado. O suco, propriamente dito, já é ruim, tá? Desculpa, mas se tomar suco puro já não é muito legal. Não, meu Deus do céu. Cara, você toma todo dia. Você tem que entender que você toma essas coisas todo dia. E é ruim pra saúde. Entendeu? Prejudica o fígado, velho. Prejudica. Vai fazer o quê? Cara, antigamente não tinha essa historinha de suco, não, velho. Isso aí é invenção moderna. Toda invenção moderna, no sentido de alimentação, tem ferrado a saúde das pessoas. Entendeu? Tem ferrado. Então isso tem que ser visto, entendeu? NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, que é em inglês, né? E a esteatose não alcoólica, né? Atingiram tais proporções epidêmicas, tanto que os gastroenterologistas possuem suas próprias e convenientes siglas para elas, a NAFLD e a NAS. Levaram a cirrose hepática, uma doença de caráter irreversível semelhante à que comete os alcoolistas. Você vê. Daí a ressalva do que mais moléstias não têm origem alcoólica, né? Daí a ressalva de que tais moléstias não têm origem alcoólica, entendeu? E repetindo, é muito mais fácil você adquirir uma cirrose com a alimentação atual do que bebendo. Eu não estou dizendo para vocês beberem, mas tipo, olha as pessoas que bebem, se elas estão fazendo exame de cirrose. E olha você que está aí um pouco acima do peso, você já começa a apresentar gordura no fígado. Cara, é bizarro, mas é isso aí, entendeu? É bizarro. Não precisa nem de dados científicos de estudos. Só uma análise clínica da situação das pessoas hoje, você vê que elas estão extremamente mal. Entendeu? E outra, o fígado ele é muito mais adaptado a processar álcool do que a processar o açúcar propriamente dito. Repetindo, não estou dizendo para vocês beberem. O que eu estou dizendo é que assim, por que o fígado é mais adaptado? O fígado é um órgão responsável por processar a gordura do nosso organismo. Ele, em conjunto com a bile, ele processa a gordura. O álcool é um lipídio.
Não é uma gordura, mas é um lipídio, ou seja, ele é metabolizado pelo fígado semelhantemente ao que é a glicose, a gordura. Já o álcool, o açúcar, ele tem que passar por outros processos. Ele chega no fígado como glicose, essa glicose vai ficar lá, vai gerar uma fermentação que vai virar uma gordura. E aí é onde começa a prejudicar. Agora, as pessoas comem uma quantidade de açúcar muito mais do que uma pessoa que bebe. Só que, tipo, o açúcar não deixa você tão doidão, tá entendendo? Não deixa você bêbado. Então você acha que é normal aquela sensação de prazer que você tem em comer açúcar. E não é, aquilo ali é vício, tá? Então, explicando bem para entender e enriquecer um pouco mais o nosso conteúdo, o nosso vídeo, tá? Patos e gansos também são capazes de encher seu fígado com reservas de gordura, uma adaptação que lhes permite voar longas distâncias sem precisar parar para comer, recorrendo à gordura armazenada no fígado para ter energia durante sua migração anual. Isso é parte de uma adaptação evolutiva dessas aves. Os criadores tiram proveito desse fenômeno quando produzem fígado de ganso e patos repletos de gordura. Alimente as aves com carboidratos, que é o que eles usam para engordar rápido. Um exemplo, boi nos Estados Unidos, né, que são aí os criados confinados, não come grama, eles só dão soja e trigo. Velho. O bicho, sabe, rapidinho dá um enchido ali e eles levam para o abate. Alimente as aves com carboidratos provenientes de grãos, e o resultado será a população de foie gras e de patê gorduroso que você passa em bolachas do trigo integral. Para os seres humanos, porém, o fígado gordo é uma consequência nefasta e não fisiológica, de fato, de se acatarem conselhos para aumentar o consumo de carboidratos. Do fato de se acatarem, né, o consumo de carboidratos. A menos que você esteja jantando com Hannibal Lecter, ele sempre gosta de fazer essas piadinhas, não vai querer um fígado como uma foie gras em seu abdômen, né, ou fígado gorduroso. Isso faz sentido. Os carboidratos são os alimentos que estimulam o armazenamento de gordura. Um meio de conservar a fartura dos tempos de abundância. Se você fosse um ser humano primário, saciado por uma refeição de javali recém-abatido e algumas frutas silvestres, você armazenaria o excesso de caloria para a eventualidade de não conseguir pegar outro javali ou outra presa nos dias ou mesmo semanas seguintes. A insulina ajuda a armazenar o excesso de energia como gordura, transformando-o em triglicerídeos que enchem o fígado e transbordam para a corrente sanguínea. Ressalvas de energia a serem utilizadas quando faltar caça. Entretanto, com a fartura de nossos tempos modernos, o fluxo de calorias, especialmente daqueles que provenientes de carboidratos, como os grãos nunca para, né? Prosseguindo incessantemente. Atualmente, todos os dias são dias de fartura. Entendeu? Tipo, quantos caras tinham um banquete antigamente, né? O pessoal que caçava. Cara, era algo assim, semanalmente. Então, eles comiam bastante para ter esse suprimento. Hoje, a gente não dá descanso ao corpo. É todo dia, carboidrato, todo dia, todo santo dia, toda hora. De manhã, de tarde e de noite, o corpo não aguenta. E aí, ainda você vai no nutricionista, os caras ficam te recomendando comer de 3 em 3 horas. Cara, esses caras nunca estudaram fisiologia do corpo humano, endocrinologia? Nunca? Nem uma aulinha sequer? Poxa, eu entro aqui na internet e vejo como é que funciona o processo da gordura, como é que se usa. Quando eu comecei a estudar, me atentar para as proteínas e gorduras, foi quando eu estudei a bioquímica do corpo humano, o básico, né? O básico da bioquímica do corpo humano, você entender como é os processos, o que o corpo faz com a gordura, como é que o corpo leva os nutrientes para o organismo. Tipo assim, todo o processo que o corpo faz é utilizando-se de gordura. Eu falei, cara, por que proíbem a gente de comer gordura? Sabe? Já pronta para o corpo fazer o processo. Porque assim, mas o carboidrato não gera gordura? Mas é uma gordura deficiente em nutrientes. Entendeu? Não tem nutrientes naquilo. É só uma reserva de energia não nutritiva. E você não precisa só de energia, você precisa dos nutrientes para manter seu corpo funcionando corretamente. Os lubrificantes e tudo mais. Né? Como se fosse um aditivo, né? Algo que vem com coisas ali para... Eu sei que gasolina aditivada não é bom, só estou dando um exemplo de algo rico. Vamos lá. Entendeu? Então eu não preciso de um alimento que se torne gordura, eu preciso ingerir um alimento que é rico em nutrientes.
Vamos dar um exemplo. Quando você ingere o carboidrato, ele vai virar gordura. Essa gordura não tem nutrientes. Quando você ingere a gordura animal, o que é que tem nessa gordura? Só gordura? É gordura? Gordura? Sim, do nada? Não. Você vai ter ali aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, o colesterol, óbvio, que não vai ser usado. Você vai ter os triglicerídeos, que vai ajudar a parar a produção de triglicerídeos no seu corpo. Então, bacana, entendeu? Minerais. Você vai ter tudo isso. Então, isso aqui vai ser desmanchado no seu intestino e não vai virar gordura isso aqui. O que sobejar disso vai embora pelas fezes. Entendeu? O corpo é inteligente. O corpo é inteligente. E o porquê o corpo não joga o carboidrato fora? Porque ele precisa armazenar. O corpo, tipo, pô, isso aqui é energia, mas eu já tenho demais. Então eu vou armazenar. Como ele vai armazenar? Em forma de gordura. Por quê? É óbvio que o corpo não vai jogar energia fora. Só que o problema é a forma como que ele está sendo armazenado. Entendeu? Vamos lá. A situação se agrava quando há um excesso de gordura visceral acumulada. A gordura visceral atua como um depósito de triglicerídeos. Né? Gordura visceral, essa aqui da frente, tecido adiposo, tá? Que fica entre as coisas. Essa gordura aqui não é boa juntar. Entendeu? Pessoa que tem um barrigão, ela sofre de diversos processos involuntários aí, tóxicos no organismo, entendeu? A gordura visceral atua como um depósito de triglicerídeos, mas um depósito que gera um fluxo constante de entrada e saída de triglicerídeos das células de gordura. Triglicerídeos que entram na corrente sanguínea. O resultado é que o fígado fica exposto a níveis mais elevados de triglicerídeos no sangue, o que estimula ainda mais a produção de VLDL. O diabetes proporciona um campo de testes conveniente para os efeitos do alto consumo de carboidratos, como uma dieta rica em grãos integrais saudáveis. Né? Aquele foi irônico porque, tipo, é aquilo que eu falo, né? Ele botou entre aspas aqui, né? Grãos integrais saudáveis, porque você vai no médico e aí o médico diz assim, olha, você tem que parar de comer arroz, fulano, porque, tipo, sua glicemia tá alta. Então, você bota arroz integral no lugar. Cara, não é tudo arroz, velho. Que ridículo, velho. É tudo arroz, brother. Pelo amor de Deus, as pessoas desligaram o cérebro, não tem senso crítico. Arroz é arroz, cara. Pelo amor de Deus. Ah, integral, sim, qual é a diferença? Me explica qual é a diferença do arroz integral para o arroz branco. Que ele foi polido? Só isso? Só isso? É arroz integral. É pão. É massa. É trigo. Não faz diferença. Entendeu? A maior parte dos casos de diabetes do adulto, tipo 2, é causado pelo consumo excessivo de carboidratos. Todos os casos, né? No caso. Em muitos casos, se não, na maioria, a glicemia elevada e o próprio diabetes são revertidos pela redução do consumo de carboidratos. Isso aqui eu já testei muitas pessoas que reverteram o diabetes com as recomendações. Muitas mesmo. Cortou o carboidrato, entendeu? Você se cura. O diabetes está associado a uma tríade lipídica, características formadas por uma taxa baixa de HDL e uma taxa elevada de triglicerídeos e partículas pequenas de LDL. Exatamente o mesmo padrão gerado pelo consumo excessivo de carboidratos. Portanto, as gorduras na dieta representam uma contribuição apenas discreta para a produção de VLDL, enquanto os carboidratos trazem uma contribuição muito maior. É por isso que dietas de baixo teor de gordura, ricas em grãos integrais saudáveis, têm a reputação negativa de aumentar os níveis de triglicerídeos. Fato que os defensores dessas dietas costumam camuflar, alegando ser inofensivo. Minha própria incursão pelas dietas de baixo teor de gordura, muitos anos atrás, no qual restringia a ingestão de todas as gorduras de origem animal e não animal, ao menos de 10% das calorias, uma dieta muito rigorosa no estilo de vida Ornish. Ornish foi um dos caras, vai ter, eu acho que muito aqui, no livro da Nina Tauches, que foi um dos caras precursores da dieta de baixo teor de gordura nos Estados Unidos e alto consumo de carboidrato, entre outras. Resultou, aqui é a experiência dele, tá? Resultou no aumento da minha taxa de triglicerídeos a 350 mgdl. Então ele era muito gordo, em decorrência da abundância de grãos integrais saudáveis que consumi para compensar a redução de gordura e das carnes. As dietas de baixo teor de gordura costumam elevar os níveis de triglicerídeos para a faixa de 150, 200 ou 300. Em pessoas geneticamente suscetíveis que lutam com o metabolismo dos triglicerídeos, as dietas de baixo teor de gordura podem fazer disparar os triglicerídeos na faixa de milhares, o suficiente para causar doença hepática gordurosa não alcoólica.
e a esteatose não alcoólica, bem como para causar danos ao pâncreas. As dietas de baixo teor de gordura não são benignas. O abundante consumo de grãos integrais de alto teor de carboidrato, resultado inevitável da redução das calorias das gorduras, deflagra a elevação da taxa de glicose no sangue, a elevação da insulina e o maior acúmulo de gordura visceral, maior quantidade de partículas de VLDL e de triglicerídeos. Tudo isso acabando por gerar maior proporção de partículas pequenas de LDL, que não são benignas. Se os carboidratos como o trigo deflagram todo esse efeito dominó de partículas de VLDL, triglicerídeos, partículas pequenas de LDL, a redução do consumo de carboidrato deveria agir no sentido contrário, especialmente a redução do carboidrato predominante na dieta, ou trigo. Certo? Quantos minutos? 20 minutos. Vamos continuar a nossa leitura, né? Vamos lá. Nota de rodapé. Dieta criada pelo... Aqui ele vai falar, né? Ele botou um ponto aqui, quando ele falou, né, de Orange, que é um doutor, tá certo? Que eu citei aqui, que vai ter bastante no livro da Nina Teixeira, que diz o seguinte: dieta criada pelo cardiologista norte-americano Dean Ornish, que proíbe radicalmente o consumo de azeite de oliva e de carnes e seus derivados, carne vermelha, frango, peixes, ovos, leite e seus derivados, e estimula o consumo de grãos, né? Que é um veneno, esse veganismo aí. Vamos lá. Se teu olho te faz tropeçar, e se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que te perca em teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:29. Ele usa uns textos bíblicos aqui. É um contraste, né, cara? Ele fala muito de evolução e usa a Bíblia aqui, né, para fazer uma conjectura sobre essa questão alimentar. Vamos lá. O Dr. Ronald Krauss e seus colaboradores da Universidade da Califórnia de Berkeley foram pioneiros em traçar a conexão entre a ingestão de carboidratos e as partículas pequenas de LDL. Numa série de estudos, eles mostraram que à medida que a proporção de carboidratos na dieta aumenta, passando de 20% para 65%, né, eu recomendo entre 20 e 30% o consumo de carboidrato, não mais do que isso. E o que ele vai dizer, o que ele vai dizer. À medida que a proporção de carboidratos na dieta aumenta, passando de 20% para 65%, e o teor de gordura era reduzido, havia uma explosão de partículas pequenas de LDL. Mesmo pessoas que tenham 0 partículas pequenas de LDL, no início pode ser forçada a desenvolvê-las pelo aumento do teor de carboidrato na dieta. Por outro lado, pessoas com grande quantidade de partículas pequenas de LDL apresentaram uma redução acentuada de ordem de 25% aproximadamente, com a diminuição da ingestão de carboidratos e um aumento na ingestão de gordura ao longo de apenas uma semana. Resultados rápidos. Quem recebe as minhas orientações e muda sabe que é bem rapidinho mesmo, entendeu? O corpo sabe que é bom, cara, e ele vai responder bem, pode ter certeza. Vamos lá. O Dr. Jeff Volek e seus colaboradores da Universidade de Connecticut também publicaram uma série de estudos em que foram observados os efeitos da redução da ingestão de carboidratos sobre as lipoproteínas. Num desses estudos foram eliminados carboidratos, incluindo produtos feitos com farinha de trigo, refrigerantes convencionais, alimentos feitos com amido de milho e fubá, batata e arroz, reduzindo os carboidratos a 10% das calorias. Dieta boa, totais. Foi recomendado aos participantes que consumissem sem restrições carnes, aves, peixes, ovos, queijos, entranhas, castanhas, sementes, legumes, verduras e molhos de salada com baixo teor de carboidratos. Afinal de 12 semanas, o número de participantes de partículas pequenas de LDL tinha se reduzido a 26%. Isso aqui é um estudo de alto rigor, é um estudo clínico randomizado. O que seria? Eles pegam 2 grupos, um grupo controle, tá? E um grupo livre, e o grupo controle vai comer exatamente como eles querem, que era o que? Reduzir o carboidrato para 10% e o restante carne e essas coisas à vontade. É o grupo controle. O outro grupo, que é o grupo clínico para observação, vai continuar comendo normal, certo? E eles notaram a melhora no grupo controle. Vamos ler uma nota. Você disse estatina? Chuck veio me procurar porque tinha ouvido dizer que era possível reduzir o colesterol sem medicação.
Embora seu transtorno tivesse sido classificado como colesterol alto, o que Chuck tinha de fato, como foi revelado por exames de lipoproteínas, era um enorme excesso de partículas pequenas de LDL. A medição por uma técnica específica, RMN, apresentou o resultado de 2.440 nmol para partículas pequenas de LDL em seu sangue. O desejável é de zero a poucos. Isso fazia parecer que Chuck tinha alto nível de colesterol LDL, igual a 190 mgdl, bem como abaixo do nível de colesterol HDL, igual a 39, e a alta taxa de triglicerídeos, igual a 173. Após 3 meses da experiência sem trigo, ele substituiu as calorias perdidas do trigo por alimentos de verdade, como castanhas e sementes cruas, ovos, queijos, legumes e verduras, carnes, abacate, azeite de oliva. O número de partículas pequenas de LDL de Chuck reduziu-se para 320. Tava 2.440, reduziu para 320. Muito, hein? Em poucas semanas. 3 semanas. Isso se refletiu externamente como uma taxa de colesterol LDL de 123, né? Aumento do HDL para 45, queda dos triglicerídeos para 45 e redução de 6,3 kg de peso de sua barriga. Isso mesmo, uma redução rápida e acentuada no colesterol, sem nenhuma estatina por perto. Do ponto de vista da análise de partículas pequenas de LDL, é quase impossível isolar os efeitos do trigo em comparação com o uso de outros carboidratos, como balas, refrigerantes e batatas, já que todos eles produtos acionam a formação de partículas pequenas de LDL em graus variáveis. Porém, podemos prever com segurança que alimentos que mais elevam os níveis de glicose no sangue também acionam a insulina em maior grau, o que se faz acompanhar da estimulação mais vigorosa da lipogênese de novo no fígado e de um aumento dos depósitos de gorduras viscerais. Tudo isso gerando um aumento de VLDL, triglicerídeos e de partículas pequenas de LDL. O trigo, é claro, encaixa-se perfeitamente nessa descrição, deflagrando os maiores picos de glicêmicos na corrente sanguínea do que quase todos os outros alimentos. Isso aqui eu vou concordar com ele, certo? Realmente o trigo é um dos carboidratos mais perniciosos que existe. Eu digo que se você tirar o trigo geral da sua alimentação, só de tirar o trigo, tá? E vamos lá, os óleos vegetais, você já tem uma melhora de 50%, sem brincadeira, certeira na sua alimentação, tá? Desse modo, a redução ou a eliminação do trigo gera reduções inesperadamente acentuadas na quantidade de partículas pequenas de LDL, desde que as calorias perdidas sejam substituídas pelas provenientes de alimentos de origem vegetais, proteínas e gorduras. O que é bom para o coração pode causar doenças cardíacas. E aí, agora a gente entra nos remédios. Vou continuar a leitura. Acho que eu vou terminar nesse ponto aqui. E depois a gente continua no outro. Aí eu acho que sim, no quarto vídeo a gente entra no livro da Nina Teixos. Tá, vamos lá. Quem não gosta de uma história de agente duplo? Como a do filme Missão Impossível, em que o companheiro de confiança, o amante que na verdade trabalha o tempo todo para o inimigo, de repente traem os agentes secretos. E o que dizer do lado prejudicial do trigo? Ele é um alimento que foi retratado como a sua salvação na batalha contra a doença cardíaca. E, no entanto, os pesquisadores mais recentes revelam que ele é tudo menos isso. Angelina Jolie fez um filme sobre múltiplos níveis de espionagem, a traição, intitulada de Salt. Que filme ruim. Que tal fazer um filme semelhante com Russell Crowe, como protagonista, intitulado Trigo, sobre um empresário de meia idade que acha que está comendo alimentos saudáveis só para descobrir? Tudo bem, talvez não seja uma boa ideia. Enquanto o macio pão de forma afirma construir corpos fortes por meio de 12 propriedades, há muitas variedades de pães e outros produtos do trigo saudáveis para o coração. Apresentam-se sob uma variedade de disfarces, mas não importa se foi moído em moinho de pedra, se foi feito de grãos germinados com fermentação natural ou trigo orgânico, se atende às boas práticas sociais e ambientais, se foi feito com a mão ou se é do tipo caseiro, ainda assim é trigo. Como eu falei, cara, pão integral, pão comum, macarrão, é trigo, tudo é trigo, ponto final, não tem diferença.
Ainda é uma combinação de proteínas do glúten, gluteninas e amilopectina, que provoca o quadro exclusivo do trigo. Eu queria depois falar sobre essa amilopectina, tá? É um tipo de açúcar único no trigo que é bem pernicioso, cara. Por isso que o trigo é um pouco pior, né? Exclusivo do trigo. De efeitos inflamatórios, isofinas ativas no espectro neurológico e níveis muito elevados de glicose. Não se deixe enganar por outras referências à saúde em um produto do trigo. Ele pode ser enriquecido com vitaminas sintéticas do complexo B, mas ainda é trigo. E outra, eu vou ter que falar sobre a suplementação em um vídeo bem futuro, mas eu vou falar. E é dióxido, tá? Não acho que você tenha resultados com esses tipos de alimentos enriquecidos, complexos vitamínicos, tá? Vamos lá. Pode ser um pão integral de trigo orgânico moído em moinho de pedra com um acréscimo de ômega 3 do óleo da linhaça, mas ainda é trigo. Ele poderia ajudá-la a ter uma regularidade intestinal e sair do banheiro com um sorriso satisfeito, mas ainda é trigo. Ele poderia ser recebido como um sacramento e abençoado pelo Papa, mas santificado ou não, ele ainda é trigo. Ponto final. Não existe essa de integral, de não integral, de dormido, de não dormido. É tudo trigo, gente. É possível é provável você esteja captando a ideia. Insisto nesse ponto porque ele expõe um ardil comumente usado pela indústria dos alimentos. Acrescente ingredientes saudáveis para o coração a um alimento e chame esse produto de bolinho, bolacha ou pão saudável para o coração. A fibra, por exemplo, de fato gera benefícios discretos para a saúde. Discordo na questão da fibra aqui, eu já venho falando isso há algum tempo. Tá? Não é um consenso ainda, mas eu já comprovei em diversas pessoas que fibra não é esse benefício que as pessoas costumam dizer. Algumas pessoas se beneficiam da fibra, algumas, tá? A maioria eu te garanto que não. O mesmo se aplica ao ácido linoleico da linhaça e do óleo de linhaça. A banha de porco também tem, tá? Contudo, nenhum ingrediente saudável para o coração anulará os efeitos adversos à saúde causados pelo trigo. Um pão saudável para o coração, repleto de fibras e gorduras ômega 3, ainda deflagrará a elevação do nível de açúcar no sangue, a glicação, o acúmulo de gordura visceral, a formação de partículas pequenas de LDL, a liberação de exofina e respostas inflamatórias. Certo? Então o fato é esse. Não adianta se expor a esses alimentos porque tem selo lá de saudável, porque seu médico disse que tal trigo é bom. Não é bom, é tudo trigo. Ponto final e acabou. Então vou encerrar a leitura por aqui. Possivelmente a gente termine esse livro aqui, o capítulo, no próximo vídeo, né? Com certeza a gente termina, falta pouco. E aí a gente entra lá no livro da Nina Teixas para a gente dar continuidade ao assunto sobre o colesterol. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que esse livro sim esse vídeo aqui foi mais claro que o vídeo passado. Então deixe suas dicas, suas sugestões aí, suas dúvidas. E possivelmente a gente vai estar tirando aí nos próximos vídeos. Não se esqueça, comentário fixado. Quem quiser ajudar no meu projeto, pode ir lá, entrar em contato. E vamos que vamos. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.